Flamengo mira a contratação de zagueiro do Manchester City, ex-Palmeiras, e os Peppa Pip vão à loucura. Renovação com a Arrascaeta começa a caminhar, começa a sair do papel. Flamengo avalia desgaste físico dos jogadores e deve usar time alternativo contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que tá com o dedo no like e se inscreva, meu filho, porque escrever faz bem, ajuda pra caramba. O flamenguista de verdade apoia o outro. Abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar aí na quinta-feira e vai seguir firme e forte na Copa do Brasil. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, a situação é a seguinte: Flamengo em preparação para a Copa do Brasil. Vai usar um time misto, alternativo. Jogadores como Luiz Araújo, Matheus Gonçalves, Matheus Pereira, Varela, Cleiton, Everton Araújo, entre outros, estão sendo menos utilizados, serão titular nessa batalha aí pela terceira fase da Copa do Brasil, onde o Flamengo tem que ganhar para seguir aí, né, sonhando em classificar. E dá, ainda está só o começo, primeira partida do Flamengo, mas o Flamengo que pretende esse ano ganhar tríplice coroa, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Então tem que começar fazendo bonito. O jogo é fora, lá no Maranhão, chapa vai ser quente, mais de 40 mil ingressos já tinham sido vendidos, vai ser casa lotada, vai ser um espetáculo à parte. O pessoal tá meio revoltado lá no Maranhão, porque o Flamengo vai botar time alternativo, mas o time alternativo do Flamengo é um time também galáctico, é ou não é? Comenta aí. Meus amigos, mercado da bola ainda nem abriu, mas já é notícia. Desde quando fechou o anterior, a gente já continua falando do próximo. Por quê? Porque a primeira janela do Flamengo foi bem fraquinha, né? O Flamengo fez poucas contratações, trouxe o Juninho, trouxe o Danilo, mas agora, no meio do ano, o Flamengo pretende abrir os cofres e trazer grandes contratações. Entre elas aí, das contratações que o Flamengo pretende trazer, Jorginho está bem encaminhado, tudo certo, só esperando aí o cara assinar o pré-contrato, o contrato definitivo, né? Que deve ser assinado mais tardar aí, até meados de maio, já está tudo certo. O salário já está acordado há muito tempo, tempo de contrato. O jogador já viu casa no Rio, familiares dele já estão voltando para o Rio de Janeiro para assinar a papelada da casa que vão alugar, já tem carro para ele, escola para os filhos. A esposa agradou, ficou feliz da vida no Rio de Janeiro, gostou do clima, do ambiente, gostou da temperatura do Brasil, né? País tropical. Tudo isso agradou e ela está aí. Agora eles estão ansiosos para chegar ao Flamengo. Então é questão de tempo. Só se acontecer algo muito diferente, mesmo fora da curva, tá com o Jorginho assim com outro clube, ou para que o Flamengo desista. Mas até então, Jorginho será o futuro jogador do Flamengo. Lembrando, está recuperando de lesão. Muita gente está cravando que recuperou de lesão, voltou a treinar, já vai rescindir com o Arsenal para acertar com o Flamengo. Mas no mais tardar, 31 de maio é a data final lá na Champions League. Então vai encerrar a temporada para eles e ele deve ser liberado de qualquer forma. Então vamos aguardar e ver o desfecho aí. Mas o Flamengo vai continuar no mercado tentando contratar também mais um meio-campista que possa substituir o de Arrascaeta. Fala-se muito em Júlio Ciso, Paraguai, de 21 anos, está na faixa aí de 18 milhões de euros, um investimento alto, pesado. Fala também num ponta que seja mais agudo, que faça mais gols. Também não está fácil, esse nome ainda não foi revelado. Fala-se no lateral direito para substituir o Varela, o Wesley, já que vai ficar só com o Varela. E aí a gente tem por último também um zagueiro que é o desejo do Flamengo. O Flamengo estava observando, analisando e chegou a fazer proposta por Vitão do Internacional. Vocês lembram dessa novela? A novela se arrastou, Internacional por fim não agradou dos valores oferecidos pelo Flamengo. O Flamengo ofereceu 8 milhões de euros, sendo que 4 é para bater da dívida do Thiago Maia, que eles até hoje não pagaram. Internacional não quis, o Flamengo fez outra proposta, não aceitaram, fizeram uma contraproposta. Nessa contraproposta do Internacional, eles pediram 8 milhões de euros, mais o zagueiro Pablo, olha só, e mais o perdão da dívida de 4 milhões de euros. Por um zagueiro que é bom, já de 24 anos, mas também não é isso tudo. O Flamengo então não quis, e agora o Flamengo tá naquela situação de que deve tentar novamente, mas aí já começa a esbarrar em outras coisas. Se antes era difícil, agora torna-se mais difícil. Por quê? Porque é um rival direto na Libertadores e no Brasileirão. Então o Internacional perde um zagueiro desse nível, apesar de não ser isso tudo, mas perde um zagueiro desse nível, vai enfraquecer. E ainda vai estar reforçando
um rival direto em duas competições. Então está cada vez mais difícil. Por enquanto a gente não tem informação se vai avançar ou não as negociações. Só que o Flamengo não está de bobeira. José Boto, como sempre, lidou muito bem na Europa e tem muitos contatos, consegue fazer contato com o Manchester City e começa a alinhar um negócio aí, uma contratação, um empréstimo. Seria o ex-jogador do Palmeiras, o Vitor Reis. Vitor Reis, né? Chará do Vitão, Vitor e Vitor. Só que o Vitor Reis tem 19 anos. Custa hoje, valor de mercado dele, 30 milhões de euros. Então o Flamengo vai contratar um zagueiro de 30 milhões de euros. Se não conseguiu pagar aí 14 no Vitão, vai pagar 30 num outro que ainda tem que fazer, acabar de fazer? Claro que não. O Flamengo vai fazer uma proposta de empréstimo. Contrata o jogador por um ano, bateu metas, o Flamengo passa a ter obrigação de compra para comprá-lo após um ano. Ou tentar, quem sabe, recuperar o jogador para o próprio Manchester City. Só que a ideia inicial é comprar mesmo, mas depois de um ano. E suaves prestação. Mas eu ainda desconfio que vá comprar, porque 30 milhões de euros num zagueiro jovem, promissor, mas o Flamengo tem zagueiro jovem, promissor, na mesma idade. Então por que vai querer logo esse, que é bem mais caro? Então não é. Então a verdade é, o Flamengo vai tentar um empréstimo, caso o Flamengo consiga um empréstimo desse jogador, o Flamengo no final poderia comprá-lo. Só que até então o Flamengo vai tentar esse empréstimo, a boa relação que o José Boto tem com os europeus pode facilitar. Mas quando essa notícia chegou na torcida do Palmeiras, meus amigos, os Peppa Pig ficaram desesperados da vida. Por quê? Porque eles acham que um jogador que jogou lá não pode sair para reforçar um outro rival de forma alguma. E esse menino era tratado como uma joia quando estava no Palmeiras ainda. Então isso causa aí uma revolta interna nos palmeirenses. Mas a verdade é que o Flamengo está estudando essa situação e só pegará se for por um empréstimo. Contratar, pagar 30 milhões de euros, de forma alguma. O jogador já se valorizou? Ainda não. Apesar de lá não estar sendo utilizado, mas o que acontece? Tem 19 anos, então tem muito mercado ali na Europa. Então se fosse vender, prioridade era para os europeus. Mas o empréstimo para recuperar o jogador é visto com bons olhos e as coisas podem avançar nos próximos dias. Então vamos ter que aguardar para ver se a gente vai conseguir contratar esse ex-Peppa Pig e recuperá-lo aqui no Flamengo. E dando sequência aí, meus amigos, o Felipe Luiz deve usar o Luiz Araújo como titular. E o Luiz Araújo, que muitos falam que ele está aí numa situação de... Ele está incerto, porque ele quer ser titular, não tem espaço no titular no momento, ele quer recuperar sua titularidade ou sair do Flamengo. Essa informação lá no Flamengo não é confirmada, o jogador também não deu reportagem nenhuma falando isso, mas vazou na internet. A internet parece que é terra sem leite, o nego posta o que quer, né? Não é bem assim, a gente vai atrás, mas na apuração ficou dessa forma. E pensando nessa minutagem aí que o Felipe Luiz deseja cadenciar os jogadores para baixar a minutagem, para recuperar a condição física, olha só como é que está o desempenho dos jogadores, hein? Jogadores com excesso de minutagem. Felipe Luiz revelou que pretende poupar alguns jogadores do Flamengo em jogo contra o Botafogo na quinta-feira pela Copa do Brasil. A ideia do treinador é preservar os atletas com minutagens na temporada. Então está com a minutagem alta, vai cadenciar e vai descansar. Veja a lista. Rossi tem 1.727 minutos. Ou seja, são mais de 22 partidas consecutivas que o Rossi está jogando aí. Então vai ser poupado. Léo Ortiz, 1.678 minutos. Léo Pereira, 1.648 minutos. Mas o Léo Pereira andou sendo poupado aí, né? Pulgar, 1.639 minutos. Wesley, 1.581 minutos. Gerson, 1.349 minutos. Arrascaeta, 1.304 minutos. Bruno Henrique, 1.156 minutos. Plata, 1.106 minutos. De la Cruz, 1.042 minutos. Luiz Araújo, 955 minutos. Lembrando que o Luiz Araújo bateu a meta aí de 100 jogos na última partida. Ele tem com a camisa do Flamengo 14 gols e 14 assistências. É um jogador importante, mas não consegue se firmar como titular. O elenco do Flamengo é grande. Mas o que chama mais atenção aqui é que o Léo Pereira ainda está com a minutagem alta. Eu pensava que quando descansasse numa partida, a minutagem zerava e começava a contar dali para frente. Mas não, hein? Tá aí o Léo Pereira. Tá aí também o Plata, que foi poupado em uma partida ou outra. De la Cruz foi poupado em duas. O Luiz Araújo foi poupado em outras duas. E todos eles estão contando para mim
quando o jogador fosse poupado numa partida, na outra ele voltasse com a minutagem zerada. Já que ali estaria um recomeço, né? Vocês acham também que deveria ser pensado assim ou não? E a situação é a seguinte, meus amigos. Olha só. A notícia chegou aqui agora, hein? Que o Carlos Ancelotti será o novo técnico da seleção brasileira. Conversas adiantadas com o Carlos Ancelotti deve defini-lo nos próximos dias. A CBF deve defini-lo como técnico da seleção brasileira nos próximos dias, após ele acertar sua decisão com o Real Madrid, que também deve acontecer nos próximos dias. Então, uma notícia que está chegando aí. Para mim, eu já tinha até confirmado que já era o técnico, e aí vai ter essa situação aí, meio estranha, né? E outra situação aí, uma curiosidade, ó. O Ayrton Lucas estava sendo muito criticado. Aí o Alexandre contundiu, passou a ser titular nas últimas 3 partidas. Nas últimas 2 jogou bem. Teve um problema lá contra o Vasco, que ele começou a cair pelo campo. Todo mundo achou que ele tinha lesionado e não era só cansaço. Na segunda partida também andou capengando e agora, né, deu uma embalada e agora começa a ser reconhecido, ó. Filipe Luís tem grande influência na recuperação de Ayrton Lucas, que havia perdido espaço no Flamengo e vem de uma sequência de 3 jogos como titular. Lateral vem recebendo dicas do treinador, que vem te auxiliando no dia a dia, tanto na parte técnica quanto no lado mental do atleta. Reportagem do UOL. O que acontece? O Filipe Luís, né, era um baita lateral, um jogador, ex-jogador, então tem muito prestígio no vestiário. E o Ayrton Lucas é da mesma posição que ele, então tem ouvido ele. O Ayrton Lucas sim tem crescido muito de produção. Lembrando que ele tem ali no cangote dele, ele estava no cangote do Alexandre e o Matias vinha machucado. Agora o Matias Vinha está quase voltando, então ele tem no cangote dele o Matias Vinha, que passou a ser a terceira opção, e ele está no cangote do Alexandre, que se tiver recuperado vai para o jogo. Mas não deve, né, nem viajar com a delegação agora lá para o Maranhão, não deve ficar à disposição, só deve voltar no jogo contra o Cruzeiro, o Alexandre. Então Ayrton Lucas vai ganhando mais tempo, vai ser mais uma vez titular, e ele tem ouvido os conselhos de Filipe Luís e tem se dado de bem. A verdade é essa, né? Ele tem escutado e a vida, né, nós humanos é assim, a gente está sempre em evolução, então a gente tem sempre que aprender. Ele está dando ouvido ao Filipe Luís, está indo bem, agora o Filipe Luís é chefe dele, mais ainda para ouvir, e tudo vai dar certo no final. O que vocês esperam? O Flamengo vai ganhar essa partida lá? Vocês acreditam na vitória do Flamengo? E qual placar? Eu acredito que 3-0 cabe. Ainda mais que a gente vai ter Michael, vai ter Luiz Araújo, vai ter o Plata, vai ter o Matheus Gonçalves, que muita gente está pedindo. Então a gente vai ter um time muito forte para enfrentar o Botafogo da Paraíba. Então tamo junto, abençoado Fla, aqui é mais Flamengo, taca o dedo no like, se inscreva, valeu, tamo juntão, fui!